Bom dia, malta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MM Podcast, um podcast de jovens para jovens, criado com o intuito de partilhar experiências emocionais, espirituais, financeiras e muito mais. E hoje eu trago-vos um convidado bastante especial para mim, além de ser meu primo, é uma pessoa que eu admiro muito, Marcelo Diogo, mas conhecido como Celo Flowers, é assim como eu chamo. Bem-vindos, Marcelo, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu. Primeiro, é um privilégio muito grande fazer parte deste grande projeto. Eu acredito que será um grande projeto, porque estamos a andar de forma positiva até então. E mais uma vez, obrigado por ter-me convidado e será um prazer deixar ficar aqui tudo aquilo que vocês precisam ouvir e saber. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Sabe, eu quando estava a fazer a lista de convidados, eu disse, as pessoas próximas, por mais famosas que sejam, têm que vir ao meu programa. Tem que ser as pessoas que vão estrear, porque o que acontece? Nós estamos numa fase em que as pessoas que têm resultado é que são aceites na nossa sociedade. E Marcelo é uma pessoa que tem muitos resultados. Não é só por isso que eu admiro por ser uma pessoa simples, uma pessoa acessível, humilde e empreendedora. Com cerca de 26 anos já tem... Não vamos falar do patrimônio que o Marcelo tem, mas... O Marcelo tem um patrimônio muito bom para aquilo que é a sua idade. Por isso, é motivador para nós jovens e para os nossos ouvintes tê-lo aqui a partilhar aquilo que são as suas experiências. Opa. Marcelo, para quem não conhece Marcelo, acredito que sejam poucas pessoas que não conheçam. Quem é Marcelo? Marcelo é um jovem moçambicano de apenas 26 anos de idade. Há que frisar, apenas 26 anos de idade. Exatamente, é importante deixar ficar sim, a idade, sim, porque, sim. sabes, eu já tive momentos em que muita gente me confunde com uma pessoa acima de 30 anos. Sério? Acima de 30? Eu já encontrei alguém que disse que, olha, qual é a tua idade? Eu disse 26. Eu disse, não é possível, tens mais de 30. Tu fazes tanta coisa desse. Não, pois. Eu tenho 26, atenção. Mas então, sou moçambicano, nasci nesta grande cidade, que é a cidade de Maputo. Filhos de pais separados, Ercília Filomena Maulela e Diogo Luís Simone. E sou essa pessoa que muita gente conhece, muita gente vê, e cá estou mais uma vez. Uma pessoa bastante sorridente, por sinal. O Marcelo é um jovem empresário, influenciador digital, bancário, representa várias marcas. Eu sou florista, acima de tudo. É florista, acima de tudo. Do meu apanhado, o Marcelo é fundador da Celo Flowers, Celo Delivered, Receitas do Chief Marcelo e muito mais empresas. Exatamente. Para começar, como é que foi a sua infância? Porque eu acredito que aquilo que nós somos é consequência daquilo que nós fomos. Isso é verdade. E a maior parte daquilo que é o meu empreendimento surgiu mais ou menos por causa mesmo da minha infância, por causa do momento em que eu vivia, por causa das coisas que eu estava vinculadas na altura. O Marcelo nasce a 19 de fevereiro de 1996. A maior parte do meu tempo vivi em casa da minha mãe, primeiro, com a minha avó. Depois vivi em casa da minha avó, né, paterna, que é a mãe do meu pai. Por aí, quando completei uns 11, 12 anos, passei para a secundária, neste caso, a Escola de Secundária Francisco Manhanga. Eu vim viver já com a minha mãe e a minha avó. Só que a minha mãe acaba casando, não é? Juntou-se com o meu pai, né? Neste caso, meu padrasto. Sim. E ela foi viver numa outra residência, neste caso, no seu lar. E Marcelo viveu com a avó. Mas neste período eu estava muito ligado à minha mãe. Minha mãe, na altura, vendia refeições no Mercado Estrela Vermelha. Minha avó também, só para frisar. Então, é uma ramificação que já vem desde família. Pois. Então, eu lá ia sempre, ajudava a minha mãe nas vendas, ajudava a minha mãe a fazer algumas compras, ajudava a minha mãe a recompor aquilo que é, na totalidade, todo o processo para poder chegar o cliente a encontrar tudo já pronto. Ou seja, eu fazia o adiantamento das atividades para que a minha mãe encontrasse tudo pronto. Exato. Então, eu acordava muito cedo, ia lá, ajudava, colocava água.
instruía a empregada dela, fazer isto, mas aquilo, mãe disse para fazer aquilo, enquanto a minha mãe estava a fazer as compras, neste caso, no mercado, no bazar, a comprar uma quantidade de arroz, tudo para aumentar, não é? Marcelo já estava ali a gerir. Eu já estava ali a gerir todo aquele processo. Minha mãe era muito mais fácil. Ela só chegava, encontrava tudo pronto e já estava ali. Era praticamente, digamos que era obrigatório, pelo menos até às 10 da manhã, estar tudo pronto para a clientela, assim que estiver a sair do almoço, pelo menos nas redondezas dali, do ponto em que ela estava, encontrarem tudo pronto, porque o horário do almoço sempre era 12 horas. Lembrando que eu entrava pontualmente às 12 horas e 30 minutos na escola. Então, aquilo era uma correria. Eu tinha que acordar muito cedo, até às 7 eu tinha que estar lá, pelo menos até 10 e meia eu tinha que voltar para casa para preparar-me para depois ir à escola. Atenção, neste processo de ir à escola, a minha volta da escola, aquilo era rotina, era caminho. Eu tinha que voltar a passar por onde a minha mãe estava. Poxa. E lá eu voltava já com a minha mãe. Então, minha infância foi praticamente muito corrida e muito ligada a negócios e muitas vendas. Então esteve exposto a negócios desde cedo. Desde cedo, exatamente. E uma das grandes passagens que eu sempre dizia para minha mãe ao longo do meu processo é: eu serei uma grande pessoa, eu serei uma grande referência, eu serei conhecido por aquilo que eu sou, por aquilo que eu quero. Porque o que acontece com nós jovens? Nós geralmente, quando mentalizamos uma coisa e quando é uma coisa positiva, nós conseguimos almejar, porque colocamos na nossa cabeça. Eu tenho um novo conceito agora que estou a carregar na minha cabeça, que eu digo que, olha, eu, Marcelo, teria um apartamento na Jardim-Herera. Lembras que nós falamos sobre isso? Exatamente, eu disse que, olha, eu vou ter um apartamento na Jardim-Herera. Como terei este dinheiro para comprar? Eu não sei, mas eu terei. Marcelo, então, por acaso, fez-me lembrar. Eu estou a ler um livro, Poder do Subconsciente, recomendado por um tio. E fala sobre isso, fala daquilo que é a decisão. E a nossa mente é composta por consciente, subconsciente e inconsciente. O subconsciente é que recebe as informações. Aquilo que o teu consciente vê no dia a dia, almeja, objetiva para a vida, é aquilo que ele assume. Isso é verdade. E algumas pessoas dizem que o nosso subconsciente é Deus. Porque tudo aquilo que nós passamos para o nosso subconsciente tem lá a fé implícita. Então, se o Marcelo diz que vai ter um apartamento, é porque o Marcelo vai ter um apartamento na Jardim-Herera. Amém. Frisar a localização. Exatamente. É importante. E é importante mentalizarmos a localização, como é que vai ser, a decoração. E nós começamos a ver o nosso sonho antes dele se tornar real. Por exemplo, uma outra passagem também muito positiva que eu geralmente também carrego sempre a mim é, olha, nós jovens, quando geralmente nós pensamos em ter alguma coisa, nós podemos até conseguir, desde que tenhamos fé. Olha, o Marcelo de 2020 não é o mesmo de hoje. É? Estamos em 2022. 2022, atenção, foram apenas 2 anos. Isto porque eu brinquei, não é? Digamos assim, peguei o meu extrato bancário, né? De um certo banco, desde este período. Então, eu tentei verificar o que eu fiz. 2020 para 2022. O que eu fiz? Neste processo, o que eu já adquiri como bem e como é que eu idealizei. Então, na altura eu usava uma viatura, né? E eu já sonhava em ter a viatura que eu estou a usar agora. Exatamente. Eu sempre sonhava em dizer que, olha, aquele carro, eu terei. Como? Não sei. Mas, olha, quando eu dei por mim, fortaleci mais a minha fé, fui orando, fui ajoelhando, contei num dos nossos grupos de oração, por acaso. Eu disse que, olha, o meu sonho vai se realizar ainda este ano, isso em 2021. Eu disse, vai se realizar ainda este ano. Quando? Eu não sei, mas ajude-me a orar para que eu consiga. Então, uma das nossas irmãs ali do grupo de oração disse assim para mim, que olha, pelo menos antes de dezembro, tu terás o teu sonho realizado. Eu disse, mas eu ainda estou muito longe. Disse que não, Marcelo, fortalece a tua fé, continua a trabalhar. Olha, fui trabalhando, fui chegando em novas metas, fui alcançando novos objetivos e graças a Deus em novembro eu consegui realizar aquilo que era este grande sonho e hoje estamos aqui. Isso em 2021. Isso, exatamente. Então, a minha infância foi praticamente muito corrida, muito ligada a vendas, a negócio, muito ligada a dinheiro.
é o termo correto que eu vou usar. Então, sempre tive uma mente Muito super ligado ao aberta. dinheiro, Exatamente, sempre tive uma mente muito aberta com relação a todo este processo. E o Marcelo foi crescendo. Depois deste período, eu passei para a secundária, neste caso, para o ensino pré-universitário, que é a 11ª, 12ª classe. Aí eu já entrava de manhã, só que não conseguia dar mais o mesmo suporte à minha mãe, porque as atividades foram crescendo para mim. A escola precisava mais de mim, eu já tinha que me preparar para entrar para a universidade, eu tinha que me preparar para fazer outros cursos, e ao longo do meu processo eu fui investindo mais no marketing, não é? Fazendo vários cursos de marketing, fazendo mais vários cursos de qualidade, passei também pela Technicol, passei também por Camfumo, se não estou em erro, fiz um outro curso também online em Portugal, de telemercadologia, que tem a ver com vendas, comunicação. Fui fazendo várias coisas que têm a ver com marketing, que mesmo eu, às vezes, no meu trabalho, eu até digo que, olha, eu talvez estou numa área errada. Olha, que tenho uma colega que ela é diretora da área de marketing, diz para mim, sabes, o meu sonho é de ter aqui na minha área. Mas tu sabes como é que funciona o processo deste nosso trabalho, desta nossa instituição. Infelizmente não é uma coisa muito fácil. Mas todo mundo está ciente que eu tenho um engajamento muito grande por venda. Então, fui fazendo vários cursos na Technicol, fazendo vários cursinhos e tal, e Marcelo foi crescendo, fui construindo, não é? Esta estrutura, esta imagem que muita gente vê hoje. E pronto, em 2017 entrei para a banca. Antes até da banca, minto. Passei pela TV Sucesso, muita gente não sabe, mas foi um período bem curto. Foi apenas 30 dias. Que projeto era? Eu, na verdade, concorri para uma vaga. Na altura era uma vaga de recepcionista. Recepcionista ou assessor do próprio Gabriel Júnior. A TV acabava mesmo de abrir. Eu nem sequer estava em Maputo. Estava de férias. Estava de férias em Ambane, parece. Eu não estou em erro, nas praias. Na altura era curtir as praias. Exatamente, era a vibe do momento. Então, se tu não viajasses... Estavas de fora daquilo que é o mundo aceito. Então eu estava lá, eu vi um anúncio na brincadeira, nas redes sociais. Eu lá concorri. Não, acho que estou a fazer até uma certa confusão. Primeiro, eu vi um primeiro anúncio no Facebook, Escola de Culinária Asma, que era para fazer algumas questões e tal, que a pessoa ia ganhar um certo curso. Eu lá ganhei este concurso na rede social. Ganhei um curso de capacitação para doces e salgados na altura, para chefes de cozinha. Eu não tinha noções básicas sobre culinária, de absolutamente nada. Mas espera, o Marcelo esteve a contar-nos que ajudava a mãe. Ajudava a minha mãe. Mas era só na gestão. Na gestão é muito pouco, mas muito pouco mesmo. No próprio cozinhado em si. Isso praticamente não existia. E a minha mãe é que estava mais ligada a isso. Então, eu concorri, já não me recordo qual foi o ano, se foi 2017 ou 2016. Acho que foi 16, se não estou em erro. Então, neste período eu concorro, entro para a ASMA, faço aquele curso de um mês. Era praticamente final do ano e eu consegui terminar com sucesso o curso, só que eu destaquei mais no curso. Eu não sei o que aconteceu, sei que destaquei mais. Acho que dedicação e entrega. Destaquei mais, o curso terminou. Eu perguntei para mim, olha, eu já terminei a escola, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer da vida? Eu já sou jovem. Tinha terminado a 12ª. Exatamente. Não, o ensino também é médio, técnico também já havia terminado. Exatamente, porque eu fiz o curso de gestão aduaneira. Simultaneamente? Exatamente. Eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Na altura também fazia tecido. Exatamente, eu fazia tecido de noite. Então, praticamente, minha rotina era muito, mas muito pesada. Eu tinha muitas ligações. Para mim era escola, trabalho, curso na ASMA, saía do curso da ASMA e ia para a aula de tecido aéreo. Praticamente eu só chegava em casa quase 21 horas. Eu até vi que o Marcelo era acrobata. Exatamente. Até por acaso vou voltar esta semana, na quinta-feira. Mas gosta? Vou começar, exatamente. É uma área que gosta. É uma terapia. É uma terapia, na verdade. É uma terapia, é uma coisa que edifica a própria mente, faz-te relaxar, principalmente nós que estamos constantemente a fazer muita coisa. Precisamos sempre, geralmente, do momento alguma atividade que nos deixe relaxados. Então, neste período, eu termino o meu curso na ASMA. Era apenas de um mês, destaquei-me. Já era praticamente janeiro. A TV Sucesso lançou um concurso. Queriam mesmo um assessor do Gabriel Júnior, ou um recepcionista, ou alguém que ia responder em caso da ausência dele. Uau. Olha,
eu perguntei-me, que tal eu concorrer? O que é que vai acontecer? Eu lá verifiquei o e-mail, concorri. Olha, segundo a notificação que nós recebemos naquela data, éramos mais de 200 pessoas que concorremos. 200 pessoas para uma vaga? 200 pessoas. Não, eram 2 vagas. Eram 2, foi? Uma era para trabalhar na Regi e a outra era para trabalhar mesmo como assessor. Ok. Concorri, por acaso consegui. Eu e o meu colega, na altura, que por acaso agora é um grande apresentador, que é o Luciano Valentim. Está no programa Caso de Polícias. Caso de Polícias, algo assim. Ou Casos do Dia, se não estou em erro. Na própria TV Aquele Sucesso. que apresenta programa das 12. É das 12, né? Exatamente. Foi meu colega de sala, atenção. Antes mesmo dele ser aquilo Antes que é hoje. Ele ainda se recorda de mim. Eu me recordo que ele vivia muito, mas muito distante. Nós entrávamos, como era uma TV praticamente não tem hora. Sim. Nós tínhamos que entrar às 6 ou até às 5h30. Na TV? Exatamente. Nós entrávamos muito cedo. E olha, ele vivia em Maracuene. Eu me recordo muito bem dele. Ele vivia em Maracuene, não tinha transporte pessoal. Ele estava a estudar na Escola Superior de Jornalismo. Era uma correria muito grande. Epá, eu tinha vantagem, eu vivia na cidade. Para mim era muito fácil. Eu apanhava uma boleia, eu apanhava exatamente ali na padaria do Alto Maé, um chapa, logo descia ali, já estava ali. Então, eu concorri, só que infelizmente quando eu chego à TV Sucesso não era aquilo que eu esperava. Aquela área em que diziam supostamente que eu ia ocupar não era. Entrei também para fazer reportagens. Sério? Me recordo que uma das grandes reportagens que eu fiz e nós desenhamos fomos visitar, eu não sei se o Mércio conhece, naquela zona de Xiango, lá para CMC, tem um sítio muito grande que as pessoas vão lá tirar areia vermelha. Sim. Eu não sempre sei mesmo. Exato, nós fomos fazer uma entrevista naquela zona. Okay. Fizemos a entrevista naquela zona. Eu fiz uma outra reportagem que tinha a ver com uma zona que roubaram um contador de água, algo assim de gênero, que eu tinha que escrever aquilo, colocar aquilo tudo por escrito, editar para passar-se no Jornal da Noite. Olha, eu consegui editar com sucesso, tive uma avaliação positiva de todos os meus colegas que estavam ali, desenhei todo o projeto, por fim eu assinei. Todo repórter, todo jornalista assina o seu produto, não é? Exato. Só que fiquei muito triste de repente quando descobri que removeram a minha assinatura porque supostamente diziam que eu não tenho nenhum tipo de experiência e colocaram uma outra pessoa. Sério? Então, exatamente. Para mim aquilo foi triste, porque eu fiquei muito ansioso. Eu disse em casa aos meus pais que, olha, fiz uma reportagem muito linda, eu estive ali e tal. Ali. Vai passar tudo aquilo que foi desenhado por mim, eu estive ali. Infelizmente... Não colocaram, eu fiquei triste, mas o que é que aconteceu? Será que eu não mereço? Será que, quando é que eu vou crescer? Porque eu sempre tive uma paixão muito grande por jornalismo, comunicação. Eu, em tempos, mesmo quando era muito novo, eu sempre dizia que, olha, mãe, eu se não for paramédico, eu serei jornalista. Vou trabalhar com alguma coisa que tem comunicação, que tem câmeras, que tem alguma coisa de gênero. Então sempre tiveste gosto pela comunicação. Exatamente. Então, não colocaram aquilo. Eu já havia trabalhado, se não estou em erro, acho que já deviam ser uns 25 dias. Já estávamos bem próximo para fevereiro. Eu comecei a trabalhar na TV Sucesso, conforme eu disse, eu estava de férias em Ambane, concorri. Quando eles me ligam logo no dia seguinte, porque aquilo foi bem rápido, eu concorri, logo no dia seguinte eles me ligaram que eu devia estar na entrevista. Olha, eu voltei. Abandonou as férias e voltou. Abandonei as férias, abandonei o grupo de casal com quem eu estava lá, que eram os meus tios. Apanhei um chapa. Em Ambane, Maputo. Eu disse, direto para a TV Sucesso. Exatamente. Fui para a entrevista. A entrevista foi excelente. Correu tudo bem, só que pronto, não era aquilo que eu queria. Por que eu digo isso? Porque quando eu cheguei lá, primeiro não era o cargo que supostamente ia ocupar, sim. Então, como estavam a notar a minha insatisfação, eles me colocaram nas reportagens. Era para fazer reportagem, era mais trabalho de rua. Em que eu chegava no escritório logo cedo, fazia as redações, editava, e lá nós tínhamos que ir até o campo, ou seja, onde tinha o problema, onde íamos atuar. E lá eu tinha que voltar às 12. Às 12 praticamente tínhamos apenas uns 10, 20 minutos somente para nos alimentarmos e tínhamos que voltar para editar tudo, para passar alguns trechos no Jornal da Tarde. Exato. Ou até antes mesmo do Jornal da Noite. É como se fosse o prato quente, tipo daqui a pouco vão verificar então, esta reportagem. Aquelas passagens, pois. Então eu notei que a minha reportagem não passou para o ar. Eu fiquei tipo... Poxa, a minha reportagem na verdade até passou, mas o meu nome não foi mencionado. Por quê? Era tipo uma reportagem feita por Marcelo Diogo tal. Não passou. Eu fiquei tipo, mas o que é que se passa? Olha, eu fiquei infeliz. Eu já havia trabalhado os seus 25 dias.
Dei continuidade com o meu trabalho, mas neste período eu também já estava a mexer os meus pauzinhos. Exato. Mando um e-mail para a Escola de Culinária ASMA. Ok. Concorri, consegui, mesmo não tendo uma vaga, por acaso. A mãe Tasnim me recebeu muito bem, agora é uma mãe para mim, já deixou de ser boss, patroa, tornou-se uma mãe muito especial para mim. E como é que ela se chama? Tasnim Mussani. Tasnim Mussani. Beijo, beijo, beijo. E nesta altura eu fiquei o assistente da gestora de marketing, que é a própria ASMA, que atualmente ela está em Portugal. Ok. Só para tu veres. Ela está lá em Portugal, mas ela consegue monitorar toda a escola estando lá. Sim. Exatamente. Todo o conteúdo digital que rola nas redes sociais, ela é quem cuida, mesmo estando distante. Pois. Lembrar que ela já está quase há 2 anos fora do país, mas as coisas aqui estão a andar de forma normal e natural e as mudanças vão ocorrendo conforme vocês costumam verificar nas redes. Isso aqui é. E neste período eu concorro para lá, fico assistente dela. Era supostamente para receber o meu subsídio na TV Sucesso. Fiz questão de não ir. Epá, eu deixei. Estava zangado. Marcelo ficou muito chateado com aquilo. Eu estava zangado com aquela situação. Eu estava numa situação em que eu já nem queria saber de ninguém de lá. Para mim, o seu amigo continuou? Até hoje. O meu amigo saiu dali, voltou. Agora voltou definitivamente, acho eu e tal. Ainda está lá. E nós íamos conversando, por acaso, nesse período. Fui fazendo algumas amizades lá. Exato. Fui conhecendo um chamado Simone, por acaso, que acabei até lhe chamando de primo. Ele estava a trabalhar lá, agora está numa outra instituição. Fomos conversando. Ele até que me deu alerta. Disse, primo, o teu subsídio na TV Sucesso já saiu. Vi o envelope com o teu nome, não vais buscar. Eu me recordo que eu disse, primo, leva lá. Eu não quero. E na altura eu não estava a confiar nada. Então passo para trabalhar para a ASMA. A ASMA, infelizmente, fiquei um curto período, fiquei apenas 8 meses. 8 meses. Entrei no dia 1 de fevereiro, saí em setembro, isso em 2017, porque eu no banco entrei logo a seguir, no mês seguinte. Ou seja, naquele período em que eu ainda me encontrava na ASMA, eu não saía em problema, não saía em barulho, por isso é que eu vou para aquela casa numa boa. Vontade, Então, no mês de agosto, na verdade eu brinquei, eu não esperava que ia admitir, eu brinquei. Onde? No banco? Exatamente, eu brinquei. Eu estava no escritório, na minha sala com a gestora de marketing, que é a própria ASMA, a fazer os meus trabalhos de forma normal e natural. Aquilo foi uma quarta-feira, eu me recordo da data. Olha, eu peguei no meu laptop, concorri. Exato. Eu, recrutamento, arroba, XYZ. E neste período, quando eu concorri, eu fui chamado logo no dia seguinte. Eu não sei, eu tenho muita sorte. Geralmente, sempre quando eu concorro, me chamam logo no dia seguinte. E olha, me ligaram. Eu estava a sair na ASMA da Matola, estava com a dona Tasnim, que é a fundadora da Escola de Culinária ASMA. Sim. Eu estava no carro com ela, eu recebi a chamada do banco. Senhor Marcelo, tudo bem? Eu, tudo próprio também. Tem disponibilidade para aparecer amanhã a nossa entrevista? E isso já era para ter uma entrevista numa quinta-feira. Eu concorri numa terça, numa quarta fui ligado para aparecer numa quinta, logo de manhã. Lembrando que nesta quinta-feira eu tinha o programa Tudo às 10, o qual eu também cozinhava na televisão. Eu tinha o programa nesse dia. Eu recordo que... Mas nesses programas o Marcelo representava a ASMA Neste ou era... programa eu representava a ASMA, na verdade. Representava a ASMA. Só que fui conseguindo mais coisas ligadas à própria instituição. Quer dizer, tive ramificações. Então, neste período que eu estava lá, o que é que acontece? Eu tinha o programa na quinta-feira, o programa começava às 10, mas eu devia sempre estar na televisão 1 hora antes, por causa daquele tempo de preparo, exatamente, passamos para a sala de caracterização. Eu disse, como é que eu vou me virar? Eu não sei. E eu tinha programa, e o programa não se cancela, atenção. Para cancelar tem que ser com muito tempo de antecedência, ou tem que acontecer alguma coisa que... Algo até justifique. Então a dona sempre perguntou, quem te ligou? Eu disse, deve ser um número qualquer que falhou. Eu não sei se ela escutou muito bem a minha conversa naquele dia, mas eu confirmei com sucesso que eu ia para esta entrevista. Olha, eu comecei a matutar-me, mas como eu vou me dividir? O que é que eu vou fazer? Olha, eu não tinha como, a única escolha foi mentir. Infelizmente menti, liguei para a produtora, que é... Na televisão. Exatamente, que é a Vânia Fife. A Vânia Felipe Fife, a esposa do Sérgio Fife. O programa era comandado por Sérgio Fife na altura e também pela Neide Marília Tembe. Então eu liguei para ela e disse que, olha, eu estou com dor de barriga e eu não consigo nem ficar em pé. Eu disse que eu estou com dor de barriga, eu nem sequer consigo ficar em pé.
Ela, mas justificativa de dor de barriga serve para tudo. Exatamente, ela, não, Marcelo, nós temos que levar o programa ao ar, não me faças uma desfeita dessa. Eu disse, Vânia, eu não vou conseguir. Mesmo que eu tente, eu não vou conseguir. Deus. Ela disse para mim que não é possível, nós temos que ter o programa. Olha, eu arranjei uma solução. Ali tinha uma colega chamada Joyce, que nós chamamos de dupla por acaso, depois de termo safado, na verdade. Olha, a Joyce era a primeira vez a trabalhar com comunicação, trabalhar com imagem, trabalhar com um monte de câmeras à frente dela, trabalhar com todo Moçambique. Todo Moçambique olha para ela. Pois. Lá eu não sabia que as pessoas assistem televisão e não tinham noção. É aquela coisa que muita gente diz, televisão de Moçambique é uma televisão do Estado em que muita gente não vê. Sim. Mas eu recebia um feedback muito positivo, porque eu recebia muitas mensagens pelo DM. As pessoas acompanhavam. Exatamente. Olha, eu recebia, talvez, a cada vez que eu aparecia no programa, mais de 100 mensagens. Sério? Uma vez, por erro, a Regi lança o meu contacto pessoal na televisão, em vez do contacto da escola. Da escola, pois. Olha, o meu telefone naquele dia não teve paz. Não teve. Foi a pior experiência que eu já tive. Poxa. Me ligavam de qualquer maneira, mandavam mensagem. Quer dizer, qualquer pessoa que tivesse dúvida de alguma coisa já ligava para mim. Eu até me zanguei com o pessoal da Regi. Eu disse que olha, isto é uma falha muito grande, inadmissível. Isto é um contato pessoal. Então, ela me safou, foi para lá a televisão. Ela estava muito nervosa. Eu depois acompanhei o programa dela. Estava muito nervosa, mas graças a Deus o programa saiu de forma excelente. Quer dizer, excelente como quem diz. O programa fechou. Exato. É o que mais me importava na altura. Sim. Eu lá fui para a entrevista na primeira semana, naquela quinta-feira. Disseram que se dentro de 7 dias não te ligamos, porque infelizmente não admitiste. Mas vamos te dar um feedback positivo, qualquer coisa. Até então foste lá muito bem. Uau. Semana seguinte, recebi uma nova ligação para aparecer de novo numa quinta-feira. Exato. Era período de tarde, graças a Deus. Eu só tinha o programa de manhã. Era muito mais fácil. Era gravado todos os dias, todas as quintas? Era direto, não era gravado. Uau. Era direto, era segundas, terças e quintas. Okay. Era direto, não era gravado. Não era gravado. Se fosse gravado, até talvez ia combinar gravar antes. Exatamente, depois, só que infelizmente não era gravado, era mesmo direto. Então, neste período, o que é que acontece? Na quinta-feira tive o programa, fiz o programa de manhã, saí a correr. Naquele dia notava-se que Marcelo está incomodado, que Marcelo está a movimentar-se demais na culinária. Eu não estava ligado a muita coisa naquele dia. Atualmente não estava ali. Eu não estava ali, eu estava super nervoso. Olha, terminei as minhas coisas, Marcelo fugiu. Foi para outra entrevista, a segunda fase. Lá eu fui e felizmente passei para a terceira. Na terceira foi a pré-contratação. Sim. Isto foi numa sexta-feira, graças a Deus também não tinha programa. E eu já tinha que meter a carta de rescisão do contrato. Exatamente, eu tinha que rescindir com 30 dias de antecedência. Passou um monte de coisa da cabeça. Fiquei apertado, apanhei insônia, ansiedade. Para mim foi um desafio muito grande abandonar aquela família. Exato. Eu não vou dizer emprego, aquela família, porque eles tornaram-se pessoas muito carinhosas comigo. Eu cresci profissionalmente também naquela instituição, porque para além daquilo que é o marketing que eu trabalhava, eu também viajei no mundo da culinária, fui desenvolvendo um interesse muito grande neste mundo. Então foi aí onde despertou esse Exatamente, foi aí onde o meu mundo sobre a culinária cresceu. Só que na altura eu não estava muito ligado a redes sociais como eu estou agora. Quer dizer, eu até estava, mas era mais ativo nas páginas da própria instituição. Sim. Então, neste período, quando eu entrei para aquele projeto, eu já comecei a pensar, como é que eu vou desistir de tudo isto? Tudo isto eu vou deixar para trás. Como é que vai ser? Como é que as pessoas vão me olhar? Olha, conversei com o departamento jurídico da altura na escola, que é a doutora Zefa, na altura era a doutora Zefa. Eu expliquei-lhe, mas eu pedi a opinião dela como mãe. E não como colaborador ou superior a mim ou até como colega. Eu pedi como mãe. Eu disse, olha, quero uma tua opinião, faz de conta sou teu filho. Exato. Diga-me, o que é que tu farias ou o que é que tu... Eu quero que tu vistas a minha camisola. Sim. Eu lhe expliquei, eu disse que, olha, eu fui admitido, eu tenho pouco tempo para me despedir daqui. Já eram 20 e tal, era dia... Se não estou, foi agosto, meados de agosto.
E logo a seguir, ao dia 15, eu já tinha que prestar as contas para o banco. Já tinha que fazer parte do banco. Ou seja, eles deram-me exatamente 30 dias. 30 dias. Eu tinha que, pelo menos, cumprir com aqueles 30 dias. Sim. Eu pensei em 3 coisas. Eu disse que, olha, a mãe Tasnim pode não aceitar minha rescisão de contrato. Exato. Primeiro ponto. 2, ela pode fazer uma contraproposta de acordo com o valor que o banco vai me dar. Exato. 3, ela ficar uma grande inimiga, o que eu também não queria. Pois. E neste período, infelizmente, meti. O departamento jurídico conversou comigo. Eu tentei procurar a mãe Tasnim, mas não como minha boss. Sim, sim. Porque como boss, a gente na verdade não nos tratávamos como boss. Praticamente era minha mãe. Eu estava ali só a ajudar e tal. Então mãe, preciso conversar consigo. Ela, o que é que se passa? Eu estou muito ocupado, estou com uma agenda muito corrida, estás a ver toda essa fileira de pessoas aí, estão à espera de pagamento, tenho muitas reuniões no dia de hoje. Fomos adiando. Exato. Fomos adiando. E os 30 dias. Os 30 dias fomos adiando, estão a acabar. Fomos adiando. Olha, um belo dia, num sábado, a culinária estava bem vazia, lhe encontrei sentada. Eu só cheguei, levei a carta. Agora. Eu disse agora. Eu entrei, fechei a porta, disse agora, levei a carta, coloquei. Ela mal que viu a rescisão do contrato, ela pronto. Ela disse, sai lá, vamos falar. Ela disse, sai lá, vamos falar. Olha, eu peguei o que é o meu, fui-me embora, saí. Ela me ligou de noite, não faz isso. Eu não acredito. Estou a imaginar. Foi um cenário muito triste. Então eu lhe expliquei que eu preciso crescer, preciso do teu aval, da tua bênção para poder caminhar bem. Eu não estou a sair em problemas, pode ser que lá de repente não dê certo, eu posso voltar. Eu só quero a tua autorização para poder sair, exatamente. Ela não estava a aceitar. Ela não aceitava mesmo? Ela não estava a aceitar. Não, mas eu entendo porque vocês já não era uma relação de funcionário e empresa, exato. Já não era. Aquilo era como se fosse uma família. Nunca viste aqueles pais que têm dificuldades de aceitar que o filho já cresceu, que o filho precisa sair de casa, precisa sair das asas dos pais. Estou nesta situação. Até para estar da minha mente. Mas vamos continuar. Então, ela depois convenceu-se que realmente o Marcelo já tomou a decisão que quer. Exato. Segunda-feira encontrei a carta assinada por ela. E pronto, para lhe convencer, né? Para deixar ela mais tranquila. Eu disse que, mãe, vamos fazer assim. A minha saída de lá, eu venho para aqui. Não tem problema. Eu venho, nem que seja até às 20, até às 21, eu venho para aqui. Venho dar o meu suporte até o que eu conseguir. Finais de semana eu não trabalho, eu também venho para aqui numa boa, porque a culinária abria de segunda a segunda. Domingo já havia interrupção somente de mais certas horas e tal. Era tipo 8 até praticamente 15 horas. Depois é que fechava. Eu dizia, eu venho dar suporte. Uau, ela que atitude aceitou, nobre. Ela lá aceitou. Atenção, eu não pedi nenhuma remuneração, não pedi absolutamente nada. Eu fui trabalhando assim durante um certo período, só que pronto, quanto a tempo, banca, mais ou menos? Uns 3 meses. Poxa, saia do banco e ia Exatamente. trabalhar na escola. Olha, começou-me a apertar, eu já não tinha tempo. Já não tinha tempo. A banca estava a me apertar. Eu já não tinha tempo nem para mim, nem para processar. Final de semana praticamente era um dia em que eu conseguia fazer as compras, fazer isto, mais aquilo e tal. Então, completo o meu primeiro ano de banca, em 2018. Ok. E saí de férias pela primeira vez. Não, saí de férias nos meus primeiros 6 meses. Ok. Passei as férias por acaso cá em Maputo, acho que foi Bilene. Foi alguns dias só de lazer, só para relaxar. Depois voltei para dar continuidade com o trabalho, porque a minha vida já era muito corrida. Muito corrida, sim. E neste período, quando eu já havia completado um ano na banca, por causa de vários pedidos que eu já tinha nas redes sociais, eu acabei criando uma página, Receitas do Chefe Marcelo. Na altura eu estava apenas no Facebook. Olha, quando eu fiz o lançamento daquela... Exatamente. Quando eu fiz o lançamento daquela página, foi um boom muito grande. Eu já não publicava há muito tempo, eu já não fazia receitas já há muito tempo, eu já não estava ligado à culinária. As pessoas estavam tipo, o Marcelo está apagado. Marcelo se foi. Desapareceu. Já não existe. De repente eu apareço e publico a primeira receita. Uau. Olha, a primeira receita teve umas 1000 e tal partilhas. Uau. Partilhas. Eu tenho visto que as publicações do Marcelo são muito partilhadas. Muito mesmo. Eu tive muitas partilhas e eu me perguntei, mas
por que eu não uso isto como uma fonte de rendimento ou com algo que vai me trazer benefício futuro? Retorno, sim. Um retorno. Olha, eu nas minhas páginas de receitas, eu mal publico. Fico até mais ou menos uns 6 meses. Por exemplo, a última receita que eu publiquei nos últimos dias foi um pão de alho que eu publiquei há bem pouco tempo. Não faz nem sequer um mês que eu vejo a publicação. Sim. Olha, muita gente não estava à espera de que eu publicasse, porque eu já não publicava há mais ou menos quase um ano. Uau. Eu já estava quase há um ano neste período. Primeiro é o tempo, segundo, a minha vida era muito corrida por causa dos negócios, trabalho, eu já não tinha muito tempo para poder articular tudo isso. É muita coisa para uma mente só. Exatamente, então eu fiz a publicação daquela receita, muita gente partilhou, muita gente... Eu recebo muitas mensagens naquela página, muitas que tu não estás a imaginar, muitas. O Marcelo aqui administra todas as páginas? Todas as minhas páginas, Uau! Incrível que pareça, como eu também não sei. Se só nós que temos uns 1000 e poucos seguidores, quando nos mandam DMs, como já... Não estou a imaginar o Marcelo com mais de 3 páginas e, olha, que tem conteúdos que as pessoas aderem, partilham, comentam e consegue também ser... como é que se diz? O Marcelo consegue ser interativo. Mas não é uma coisa muito fácil. Por vezes até apanhas uma dor de cabeça, aquela pequena depressão por vezes aparece na nossa mente. Exato. E eu quando faço isto, depois de ter aberto a minha página, eu começo a verificar que estou a ganhar muitos seguidores. As pessoas foram compartilhando, a minha página foram crescendo, só que eu não sabia como é que eu vou dar vazão com esta página. Será que eu vou publicar as receitas assim como tal? Isso então, isso na página de receitas de Marcelo, apenas no Facebook. Só que na altura isto era algo sem rendimento, em que eu publicava porque eu gostava. Eu queria deixar ficar a minha marca para as pessoas. Ou seja, é aquele marketing boca a boca que as pessoas precisam saber. As pessoas precisam verificar que o Marcelo existe ainda. Ele está aqui, somente estava sumido. Decido escrever o meu primeiro livro de receitas. Uma brochura de receitas. O meu primeiro tinha 87 receitas. O meu segundo atualmente está com 95 e o último que eu lancei há bem pouco tempo, há mais ou menos umas 3 semanas, estamos com 100 receitas. Uau. Então, e este primeiro foi lançado em 2000 Este primeiro foi lançado em 2018. Boa. O segundo em 2020. Ok. E o terceiro e o último foi lançado em 2022. Agora, foi mesmo neste mês que eu decidi, sentei... Exatamente, na verdade... 2 anos praticamente. E o que acontece? Eu já tinha o livro, só que era aquela preguiça de pegar, começar a digitar, pensar, fui pesquisar, coletar imagens de dados, passar para a serigrafia, fazerem a capa, contracapa, todo o conteúdo que o cliente está à procura. Então, brinquei de fazer o lançamento na altura do primeiro livro. Olha, eu tive muitas vendas, não vou mentir. O Marcelo sempre tem sucesso quando brinca de fazer as coisas. Exatamente, eu costumo dizer isso. Que olha, eu brinquei, fiz o lançamento, vendi muito bem. A minha primeira edição, vendi muito bem. Parabéns. Por aí, para mim, vender as 40 brochuras é uma coisa muito grande. Primeiro porque estamos a falar de 40 mil meticais que eu consegui ganhar na altura. Para uma pessoa que está a começar, para tu teres confiança com o público, para ganhar os 40 mil meticais não é uma coisa muito fácil. Não é. Na altura não tinha noções de nada, não era este Marcelo que vocês estão a ver aqui hoje. Lanço a minha segunda edição. Em 2020. Tive muitas vendas, vários colegas, por acaso até do banco, compraram. Uau. E esta minha terceira foi quando eu explodi. Uau. Olha... Exatamente na data em que eu fiz o lançamento, eu coloquei uma meta, que hoje eu preciso vender 25 livros. Okay. Olha, eu vendi. Atenção, o preço já alterou. No primeiro dia. No primeiro dia. Em menos de 2 horas eu vendi 25 livros. Uau. Somente no WhatsApp e no Instagram. Olha, e no Facebook. Exatamente, olha, nesse dia eu até nem havia publicado no Facebook. Eu só fiz o lançamento no Story. Tipo, daqui a pouco nós vamos fazer um lançamento, porque eu estava à espera mesmo da empresa FV Gráfica que estava a trabalhar comigo na altura. Estava a reproduzir a edição. Olha, eu só fiz a publicação e edição brevemente. Recebi vários DMs naquele dia. Quanto é? Como é que vai ser e tal? Então, reservam para mim e tal. Foi quando depois eu fiz uma foto profissional do próprio livro em si, depois fiz a publicação. Recebi muitas mensagens, eu dizia só vamos interagir pelo WhatsApp, que é muito mais fácil. Consegui vender mais de 25 livros naquela data. Olha, eu até às 0 eu ainda estava a receber mensagens na minha página do Facebook de pessoas que estavam a fazer reservas de livro. Há quem simplesmente só me mandava o valor
Eu simplesmente dizia, um tempo depois, olha, mandei este valor. Olha, eu não te vou mentir, naquele dia o meu M-Pesa consegui chegar até 85 mil meticais. Mentira! Yeah. Consegui no meu telefone, depois eu te mostro. Cheguei Uau. até 85 mil meticais em um dia. Olha, eu disse que não, exatamente, eu disse que não, não é possível. Eu consegui fazer isto. Uau! Aquilo foi andando, fui conseguindo mais pessoas que foram comprando ao longo dos dias e graças a Deus conseguimos vender mais ou menos uns 120 livros. 120 livros, uau! Fora os digitais que ainda nem contabilizei, porque também vendemos muitos digitais, para algumas pessoas estão fora do país, Sim. outros estão nas províncias, até quem está em Angola, Estados Unidos, conseguiu comprar o meu livro. Uau! Parabéns! Obrigado. Então, neste período que faço a criação da receita do Chefe Marcelo, para mim traz-me retorno porque eu acabo vendendo aquilo que é as minhas edições. Exato. E as pessoas até acabam encomendando alguns pratos de comida na própria página porque estão a saber que é o próprio Marcelo que vai reproduzir. Ok. Neste período faço um ano de férias no banco. Um banco. Decido sair de férias. Viajei para Angola, a minha primeira viagem naquela cidade. Marcelo. Malta, o Marcelo. Não, eu arrisco a dizer que uma das grandes paixões do Marcelo são viagens. Nós temos acompanhado. Então decido viajar para Angola, fui para lá para Angola, visitei a minha amiga. É Edmásia. Exatamente. Eu já tinha uma questão também, mas vamos falar. Ok. Mas podemos aproveitar este momento para nos explicar como é que o Marcelo conheceu e ficou amigo também da Edmásia. Eu conheço a Edmásia há 12 anos. 12 anos. 12 anos atrás. Vamos lá calcular, pessoal. O Marcelo tem 26, menos 12, com 14 anos. Exatamente, eu tinha 14. Atenção, eu não tinha idade para frequentar um show. Mas como já tinha Na altura altura, e corpo... era muito rígida essa questão Exatamente, da acesso idade, aos não é shows, que sim. nem agora. Sim. Na altura, a cantora Yola Semedo completou 25 anos de carreira. A minha tia disse que, olha, Yola Semedo faz 25 anos, ela era super fã dela. Sim. Eu disse, vamos lá. E Ela foi disse, cá em Maputo. E foi em Maputo, mas cheguei. Ela disse, mas tu não tens idade, como é que tu queres ir para lá? Eu disse, não sei. Foi isso. Eu quero. O bilhete na altura, não me recordo se estava 400 meticais ou 600 meticais. Olha, na altura eu não tinha dinheiro. Sim. Era uma mesada de grande batalha que minha mãe dava. Hoje juntava lá o dinheiro de lanche. Sim. Eu comprei o meu primeiro ingresso, fui para lá. No show, eu quis ficar à frente mesmo do palco, no normal, para poder sentir aquela vibração. Era a minha primeira experiência no show. Uau. Eu estava a usar aquele telefone, se não estou em erro, acho que era Express Music. Na altura era um telefone que estava a bombar. Estava a 5 mil meticais. 53, 10, 58, 30 ou 10, exatamente. Tinha uns botões. Assim, exatamente. Sim, aquele telefone na altura era Nokia, de elite, não era. era qualquer pessoa que tinha. Era. Eu me recordo que estava 5 mil meticais nessas lojas Na do Alto altura. Mar. Na altura 5 mil meticais era uma pipa de fortuna. massa, era uma fortuna. Eu tive aquele telefone, minha mãe comprou para mim. Uau. Olha, eu tirei uma foto para Edmásia, eu lhe mandei. Mas como lhe tiraste ali à frente? Eu E como é que tirei enviaste ela para ela? cantar pelas redes Ah, sociais. tá bem. Mandei, o Instagram ainda era uma rede muito arcaica na muito altura. mesmo Mas nova devia para ter nós. uns 1000 e tal seguidores ainda, Uau. não é? Agora que tem 1 milhão. Então, E o Marcelo já tinha conta na altura, no Instagram? eu já tinha conta, mas não era tão profissional como agora. Exato. Tirei uma foto, mandei para ela. Olha, ela respondeu. Eu fiquei tipo, uau! Uma famosa angolana respondeu. Para mim, na altura, Angola era Estados Unidos. Sim, Atenção. exatamente. Vinham tantos artistas de Angola que Era um nós outro mundo. vibrávamos. Nós vibrávamos de uma Exatamente. forma diferente. Exato. Então, na altura, eu mando a foto para ela, ela responde. Fomos trocando mensagens já. Olá, como é que vai o povo moçambicano? Eu amo muito a vossa cidade. Na altura, Edmásia estava com 21 anos. Era muito magra, nova, fina, jovem. Então, na altura, o que acontece? Eu mando aquela foto, ela responde de forma positiva, fomos conversando, trocando mensagens, só que de repente ela me segue. Foi uma emoção muito grande. No Instagram. No Insta. Uau, eu ia fazer screenshot e mandar para todas as Exatamente. Olha, eu levei aquele screen, guardei comigo. Não mandei para ninguém, guardei comigo. Uau. Olha, eu ia conversando com Edmásia de forma normal, ninguém Todos sabia. os dias. Edmásia decide vir para Moçambique depois de 2 anos. Ela tinha aqui um show. Quando ela vem para Moçambique, ela manda uma mensagem: estou no hotel Afrim. Eu não acreditei. Fiz um mimo para ela, um presente. Ela gostava muito de rissóis de cá de Moçambique, porque lá é um pouquinho diferente. Ok. Olha, levei para ela, ela gostou, fizemos um monte de fotos. Eu disse: eu não vou postar agora, vou postar no final do dia. Fizemos um monte de fotos. Aquele foi um momento muito bom para mim.
E fomos fortalecendo a nossa amizade. Só que depois deste período eu consegui viajar na altura de férias, né? Fui para Angola. E lá consegui estar com ela. Só que em Angola, vou já contar, entrar para o meu segundo negócio. Ok. Em Angola, neste período, quando eu estava lá, eu de repente, do nada apareceu no meu feed a página Reino Floral. Okay. É uma página muito grande em Angola. Isto em que ano? 2000 Isso em 2018. 18 para 19. Ok. Parece uma página Reino Floral. Eu, mas que página é? Não, minto, foi 2020. Eu criei a minha página Cello Flowers em 2020, dia 7 de fevereiro. Não brinca. Exatamente. Mas parece ter muito mais tempo. Exatamente, muita gente pensa isso, que eu estou há muito mais tempo. Exato. Então, em 2020, quando eu fui para Angola, vejo aquela página me chamou muita atenção. Eu disse que não, eu quero voltar para Maputo com um outro negócio, que não seja apenas receitas só, não vender livros. Qual? Eu não sei, mas eu preciso voltar. Olha, peguei aquela imagem, mandei para o designer gráfico, que é o Edson Singh. Eu disse, Edson, eu preciso fazer a criação de uma marca. Qual? E como será? Não sei, ajuda-me. Ela, mas tens que verificar o que é que tu tens mais inclinação, já queres fugir das receitas? Eu disse, quero. Eu disse, eu arrisco tudo que envolve dinheiro para investir nesta nova área. Ele disse, está bem. Ele foi me mandando várias propostas. Atenção, estava fora do país, mas ele estava a conseguir fazer tudo. Interagíamos quase toda hora e de forma incansável. Eu disse que, olha, logo na minha vinda eu preciso fazer o lançamento deste produto. Então eu decidi que seriam arranjos. Preparou este projeto estando em Angola. Exatamente. Ele perguntou para mim, tens noções básicas deste trabalho? Eu disse, não tenho noção de nada. Nunca fiz, nunca mexi. Então eu volto para Moçambique exatamente no dia 30 de janeiro. As minhas férias já estavam praticamente quase a terminar. Okay. Dia 14 estava muito próximo, dia dos namorados. Sim. Eu tinha, digamos, praticamente 14 dias. 14 dias para... E neste período aparece um colega de lá no banco. Precisava de uma página que faz arranjos. Arranjos, pois. Atenção, eu já havia ganhado uma box em casa, numa relação passada que eu tive, um arranjo bem bonito. Sim. Só que eu sempre, como fui curioso, eu quis desmontar aquela caixa. Eu queria saber o que é que vem por detrás, o que é que a pessoa fez. Exato. Olha, eu disse para o meu colega, eu conheço alguém que faz. E como é minha prima, não tem nenhum problema. Eu até menti, eu disse, como é minha prima, não tem nenhum problema. Exato. Ela apenas quer o dinheiro de investimento daquilo, do material que ela vai comprar, que são as flores, a caixa e tudo mais, que vai se usar. Olha, o meu colega aceitou, pagou-se o produto que queria e tal. Na altura, eu já fiz a box. Com a box que haviam lhe oferecido. Exatamente. Olha... Eu fiz as fotos, mandei para ele, meu colega aprovou, estava tudo ok, ele gostou muito. Na altura já usávamos stories, né? Sim, Instagram. Publico no meu story. Não tenho marca, não tenho página, meu logo nem sequer estava pronto. Publico aquilo. Quando eu faço a publicação daquele conteúdo, olha, choveu muitas mensagens. Também aproximando-se da data do Dia dos Namorados. Exatamente. E naquela altura o Marcelo, quantos seguidores tinha no Instagram? Na altura eu já tinha muitos seguidores. Eu já estava com praticamente 12 mil ou 15 mil por aí. Ok. Em 2020. É muita gente. Eu recebi muitas solicitações, muita gente perguntava se eu fazia. E eu respondi que sim, faço. Qual é o teu contacto? Fui dando meu contacto e fui surgindo encomendas. Teve, acho que foram 35 ou 37 encomendas. Para o dia 14. Atenção, eu não tenho noções de arranjos na altura. Eu não sabia nada. Jesus. Eu só oferecia aquilo que eu via. O cliente me mandava uma foto só dizer que, olha, isto eu não consigo. Mas eu posso dar esta opção. Olha, tive muitos clientes naquele dia. E quando eu verifiquei que eu estava a receber muito dinheiro e também muita clientela para muitas solicitações para o dia 14, exatamente no dia 7 de fevereiro eu decidi lançar a minha marca para as redes. Foi de onde surgiu a Cello Flowers. Nasce a minha marca 7 de fevereiro de 2020, exatamente. Lanço a minha marca nas redes. Muita gente recebeu de forma positiva, muita gente foi postando. Exato. Vimos vários posts. Consegui contato de fornecedores na altura. Era uma grande batalha. Lá eu consegui, firmei-me no mercado. E pronto, até agora já estou praticamente há uns 2 anos a caminho do 3º ano. Foi assim que surgiu esta marca. E nessa altura, quando o Marcelo cria a Cello Flowers, com quantas pessoas o Marcelo trabalhava? Trabalhava sozinho? Na altura eu trabalhava sozinho. Uau.
trabalhava sozinho, mas era tentar reconciliar a banca e o próprio negócio. O que acontecia? Eu usava geralmente o meu horário do almoço para poder comprar o material ou até às vezes pedia o suporte da Charmina para comprar uma coisa, certa coisa que eu não tinha. E como sempre, eu sempre trabalhei por marcações e com antecedência. Como sempre tenho trabalhado, mesmo para melhor me organizar, para poder melhor fazer o próprio produto em si, para poder entregar de forma perfeita ao próprio cliente. Exato. E já agora que estamos nesta senda da criação de empresas, depois pode-me explicar como é que surge a Celo Delivery? Será que foi por resposta a esta empresa que já havia sido criada? A Celo Delivery, na verdade, era um projeto desde o início do ano passado. 2021. Eu a cada ano sempre invento uma coisa qualquer. Um projeto. Exatamente. Mesmo agora tenho um projeto que já está em mente, que só estou à espera mesmo do dia em que eu vou acordar e dizer que olha, é hoje. Quer partilhar connosco? Ainda não, no momento certo. Tá bem. Então, a Celo Delivery nasce no mês de outubro. De 2021. No ano de 2020, nasce no mês de outubro. 2020, não. Nasce um ano depois, não é? Da Celo Flowers, em 2021, mesmo no ano passado. Vamos completar o ano daqui a pouco em novembro. Ok. Então, faço a criação da própria marca em si. Já tinha um projeto em andamento, só que eu estava precisando de um certo parceiro para poder trabalhar comigo com este projeto, porque eu achava que seria muito difícil, não ia conseguir reconciliar. Mas banca, flores, culinária. A empresa Deliver. A empresa Deliver. Então, neste período, eu comecei a pensar, mas quem é a pessoa que vai trabalhar comigo? O que é que vai acontecer? Já tinha o projeto desenhado. Aquilo era só eu acordar um dia, eu dar andamento com isto. Exato. Então, foi daí onde surgiu, exatamente dia 21 de novembro, na Celo Deliver. Quando lanço para o mercado, respondemos à demanda de várias instituições, várias empresas. Uma delas, por acaso, é o do Nivaldo. Temos trabalhado com ele e ele tem nos dado muito, mas muito suporte. Foi uma das pessoas que nos deu suporte, o Nivaldo, desde o início. Desde já, da nossa marca. Agradecer ao Nivaldo, é um dos nossos parceiros oficiais. Ele tem também apoiado este podcast. Isso é bom. E gratos por isso. Não, na verdade, o Nivaldo é uma pessoa, eu costumo dizer que é uma pessoa muito especial. Ele também tem me ajudado muito, muito mesmo. Quando eu fiz a criação da minha marca, a Celo Delivery, ele deu-me um suporte muito grande que eu não esperava. Primeiro porque é uma marca renomada, ele poderia ter escolhido uma outra pessoa. Uma outra pessoa, sim. Eu quero acreditar que na plataforma dele ele recebe vários pedidos idênticos. Eu acredito também. Mas não, ele deu suporte a uma pessoa muito próxima, neste caso o Marcelo. Sim. Tenho trabalhado com ele, tenho trabalhado atualmente com o estúdio, tenho trabalhado também com a Charms Cooker, que é a empresa da minha irmã, que também faz entregas de refeições todos os dias, de segunda a sexta-feira. Tenho trabalhado também com outros floristas que acabam usando o meu serviço para poder fazer as suas entregas. Tenho também aceito pedidos, por exemplo, desta instituição, neste caso, esta loja. Por exemplo, se querem uma entrega de um determinado produto para levar para um certo ponto, também aceito. Então, temos trabalhado com várias instituições, várias páginas. Para mim, é tipo, it's fine. Tudo aquilo que traz dinheiro, para mim, é bem-vindo. Não importa se é concorrente, se é colega. Faz sentido, exato. Desde que meta dinheiro, é bem-vindo. Então, são pessoas que têm trabalhado sempre comigo neste processo. Pronto, a nossa empresa foi crescendo e graças a Deus estamos há quase um ano da Celo Deliver. Não, dá de parabéns, Marcelo, porque é uma fonte de inspiração, principalmente para os jovens, como eu já tinha dito no início, porque nós, quando criamos um negócio, é para respondermos um certo problema na sociedade. O Marcelo criou o projeto de Celo Flowers, que era mesmo para trazer uma outra visão do que é oferecer buquês, oferecer mimos de uma maneira diferenciada. Olha, existem muitos concorrentes, como o Marcelo estava a dizer, mas o Marcelo tem um toque diferente. A pessoa só de ver já sabe que é a Celo Flowers. E é associado ao negócio de transporte, que também vem a complementar este negócio das flores. Porque imagine, há clientes que não têm tempo para
Para fazer entregas. Para fazer entregas. Na verdade, até geralmente o serviço de entregas veio mesmo para compilar aquilo que é a nossa própria instituição, nesse caso, a nossa própria marca de selo Flowers. Porque em algum momento são páginas ligadas. Praticamente todas as nossas entregas são feitas mesmo pela Selo Delivery. Atualmente temos um colaborador, que é o Walter. Tivemos um primeiro, só que infelizmente não respondi àquilo que é a nossa demanda, o nosso alinhamento, porque digamos que eu sou uma pessoa muito regrada. Pareço uma pessoa alegre. Na verdade, até sou uma pessoa alegre. Sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa comunicativa, sou uma pessoa muito, muito acarinhada pelas pessoas que me conhecem, mas sou uma pessoa extremamente regrada. Exato. Quem trabalha comigo sabe. O meu primeiro colaborador na Selo Delivery, infelizmente, não estava a responder à demanda que eu estava à espera. Okay. Infelizmente, eu lhe convidei a sair. Eu disse que, olha, para nós, infelizmente, já não dá para eu continuar. Estou a receber mas muitas reclamações dos meus clientes e não fica lá muito bem. As pessoas já me conhecem, sabem qual é o alinhamento que eu tenho. Infelizmente, ele teve que abandonar. Contratou-se um novo, que por acaso até então... Desculpa. É uma excelente pessoa que está a trabalhar atualmente conosco, que é o Walter. Exato. Ele consegue responder a demanda, consigo ter feedback muito positivo de todos aqueles, porque o que acontece? Por mais que eu não saiba que ele fez um determinado trabalho, eu sempre recebo a notificação. Não porque existe um certo rastreio na moto e tal, não. Eu sempre recebo, de qualquer jeito. E sempre recebo vários, graças a Deus, eu tenho muitos amigos que a cada vez que usam um determinado serviço nosso, se não tiram foto para recomendar, sempre fazem um repost. Sim. E eu sempre recebo a notificação e acabo dizendo, uau, fulano de X usou o nosso serviço, é uma honra. Então, é muito satisfatório. Então, quem trabalha comigo sabe qual é o alinhamento que eu estou à procura. Eu não procuro pouco, eu estou à procura de perfeição. Exato. Eu estou à procura de muito. Eu sempre penso em grande. É uma das coisas que eu sempre tenho dito. E já agora, quais é que acham que são as características que todo empreendedor deve ter? Primeiro, ter espírito de confiança. Exato, confiança. Todo empreendedor tem que ter confiança naquilo que faz. Exato. Este é o primeiro ponto. Exato. Segundo, nunca ter medo de arriscar. Boa. O medo impede muita gente. Exatamente. De arriscar. O medo impede muita gente. E uma coisa muito negativa, que se tivesse vários jovens, eu até ia puxar a orelha a cada um deles, que nós jovens temos, é o medo de arriscar por pensar que as pessoas não vão comprar o nosso produto. Boa. Quando eu fiz a criação da empresa Selo Delivery, eu não tinha certeza que este negócio ia andar. Sim. Eu nem sequer tinha certeza que talvez até teríamos retorno do próprio valor investido na própria motorizada, mas nós tivemos. Em 2 meses nós tivemos o retorno do valor. Uau. Muito bom. Graças a Deus. A nossa meta, pelo menos, era fazer o salário e um pouquinho mais para a manutenção da própria motorizada e também um valor que digamos que, olha, este é o meu salário desta empresa. Sim. Mas quando nós fizemos a criação daquele negócio, nós depositamos um propósito muito positivo e a fé, nós conseguimos dar vazão. Então, um empreendedor tem que ter aquela pessoa que tem uma autoconfiança, tem que ter fé, tem que insistir e persistir, mesmo que a pessoa não queira comprar, só de ouvir falar sobre o negócio vai querer comprar. Muito bom. Entrou num ponto que é o cerne do nosso podcast. Ok. A fé. A Escuso-me perguntar se o Marcelo acredita em Deus. Escuso-me perguntar se o Marcelo acredita em Deus. Deus? O que é Deus para o Marcelo? Não tem explicação. Não tem. Como é que o Marcelo... Não, deixa eu melhorar a minha questão. Ao meio de tudo isto que o Marcelo faz, o Marcelo é funcionário bancário, o Marcelo tem empresas, o Marcelo representa empresas, e o Marcelo também tem vida pessoal, vida espiritual. Exato. Como é que o Marcelo concilia tudo isto com a sua vida espiritual? Bom, atualmente a minha vida espiritual, digamos que não estou muito ligado à igreja atualmente, mas estou sempre conectado a Deus. Exato. Tenho orado tenho orado todos os dias. Incrível que pareça, eu tenho um grupo de orações muito grande que fiz a criação no WhatsApp. Postei no meu story do WhatsApp. Graças a Deus conseguimos angariar muitas pessoas, que chegou uma fase em que o grupo estava muito cheio, que já não conseguia admitir mais pessoas. Então, no limite, na altura, no WhatsApp acho que eram 200 e tal. 250 pessoas. Atualmente até puxaram mais, até 513.
Exato, com a nova atualização. Então, atualmente temos nos reunido com várias pessoas de várias religiões, onde nos contamos vários propósitos, onde colocamos e deixamos ficar várias experiências sobre a espiritualidade. E tem uma passagem muito grande que eu costumo até deixar ficar para as pessoas, é ter o espírito de partilhar a bênção. Quando eu digo ter o espírito de partilhar a bênção, não te tira o mérito, até Deus não deixa de te abençoar. Uau, muito bom. Ou em outras, ele te dá mais pontos porque sabe que tu és alguém que está preocupado com o próximo, com o seu irmão. É uma das grandes passagens que até vem na Bíblia. Sim. Que temos que saber honrar também aquela pessoa que está perto de nós ou até próximo de nós, porque automaticamente edificamos aquilo que é o nosso coração, o nosso espírito e tudo mais. Exato. E uma coisa muito, mas muito que eu diria especial, que eu geralmente tenho feito quase sempre, quando estou a conduzir, de repente me deparo com uma ambulância. Eu sei que a ambulância é um caso de extrema urgência. Sim. Olha, acredita se quiser, Mércio, eu pego a minha mão no volante, pego a outra mão e eu estico a minha mão. Eu digo, oh Deus, não conheço a pessoa que está ali, mas eu peço que o Senhor lhe abençoe e que a pessoa saia dali. E se por acaso a pessoa não sair, pelo menos purifique a alma dele, que vai em paz. Eu sempre tenho dito, e sempre nos nossos grupos de oração, fora também o nosso grupo extra de oração do banco, porque graças a Deus no banco preparou uma sala especial. No banco preparou uma sala que vem escrito mesmo, sala de orações. Marcelo que foi percussor desse projeto. Não, infelizmente não fui. Acredito muito que seja uma outra colega. Sim. Então, quando fizeram a criação desta sala, foi uma coisa muito boa que eu gostei. Não é uma sala que não importa a religião. Tem lá, por exemplo, a Bíblia Sagrada, tem alguns hinos, hinários, tem também, para a religião muçulmana, também ao Corão, tem tapetes. É uma sala muito, mas muito mais que especial. Então, nós geralmente entramos ali e nos contamos sobre a experiência de como é que é o mundo espiritual, qual é o desenvolvimento que a palavra de Deus traz para o nosso coração. Então, é lá onde nós deixamos ficar a nossa experiência sobre a espiritualidade, deixamos ficar algumas motivações que vão de acordo com este grande mundo que é visitar a Deus. Uau. Eu me emociono bastante quando ouço experiências, vivências de pessoas a partilharem a palavra. Okay. Acima de tudo, partilharem a cura. Fiquei bastante emocionado quando o Marcelo disse que ora pelas pessoas quando vê uma ambulância. Porque, no fundo, um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou para nós é amar os nossos inimigos e orar pelos outros. Deus te abençoa mais. Nós não podemos ser egoístas. O Marcelo falou que a rotina de oração não falha. São todos os dias. No trabalho também costumo orar. E se o Marcelo tivesse a oportunidade de estar na Bíblia, eu costumo fazer esta pergunta, não falha mesmo. Se eu pudesse ter a oportunidade de estar na Bíblia ou de ter participado em alguma história da Bíblia, para mim, que história seria ou quem seria? Para mim, Salmos 29. Salmos 29. Exato. O que é que diz Salmos 29? O que é que representa para ti? Para mim, Salmos 29, porque é uma abertura que dá, não é? Sim. Deixa ficar a conhecer mais ou menos aquilo que é o mundo espiritual na totalidade. Pode até abrir aí. Sim, posso abrir. Salmos 29, deixa também eu abrir aqui só para decifrarmos este grande livro. É uma coisa que... Como é que eu posso dizer? Salmos 29, deixa-me só aqui. Eu gosto do livro de Salmos e costumo recomendar às pessoas quando me perguntam quais são os livros da Bíblia que eu tenho que ler. Eu digo, leia Provérbios, leia Salmos e leia João. Sem esquecer Atos. Porque eu acho que todos nós precisamos de ter experiência com Jesus, mas também precisamos de aprender como lidar dia a dia. Provérbios ensina muito isso. Salmos tem vários hinos. Tem vários hinos, como também tem várias mensagens muito claras que... Para todos os momentos. Exatamente. Momentos de tristeza, alegria, uma das ansiedade, grandes passagens... depressão. Podia ler o Salmos 29. Sim, uma das grandes passagens do Salmo 29, concretamente no 11, que diz: ó Senhor, dará forças ao seu povo, o Senhor lhe abençoará e o seu povo com paz. Amém. Isto me remite a uma tranquilidade muito grande. Por quê? Porque a partir do momento em que a palavra de Deus te diz que, olha, dará ao teu povo bênção,
pelo meu entender, diz que se nós edificarmos a nossa alma com uma oração, ou quando nós geralmente estamos conectados a Deus constantemente, Ele sempre irá nos abençoar. Porque Deus é uma pessoa, não é uma pessoa na verdade, né? Diria que é uma pessoa porque estamos cá na Terra. Estamos na Terra, sim. É uma pessoa que diria que está à espera da nossa motivação. Ele não pode ser procurado apenas quando nós estamos a precisar. Ele gosta de ser procurado também em momentos de felicidade em nossas vidas. E é deste jeito que Ele tem nos abençoado, que tem abençoado o seu povo. Por isso é que geralmente nós nos reunimos com outras pessoas para podermos edificar a palavra de Deus, para podermos ter aquilo que é a bênção em conjunto, no meio de todos nós que fazemos parte desta espiritualidade. Não, muito bom. Então, o livro de Salmos 29:11, para mim, é um livro que eu sempre carrego. Tudo bem que Salmo é grande. Sim, e tem várias frases, exatamente, várias frases que nós podemos decifrar lá e procurar que podem mudar o nosso dia a dia. Exato. E eu às vezes costumo fazer um desafio comigo mesmo, de ler um capítulo de Salmos por dia. Se tu lês um capítulo de Salmos por dia, pelo menos tens mais de 160 dias em contato com a palavra, lendo um capítulo por dia. Exato. Então, há livros que são indispensáveis na minha leitura no dia a dia, que são os evangelhos, porque eles me conectam com Jesus. Porque Jesus é tudo. Amém. Jesus é tudo na minha vida. Ele transformou-me em 2 anos. Eu tenho 31 anos, mas afirmo que em 2 anos, quer dizer, dos meus 29 até hoje, sofri uma transformação muito grande. Isso é bom. Foi quando Jesus atuou. Eu estou transformado na palavra de Deus há mais ou menos 1 ano já também. Recordo que estávamos num grupo juntos de oração, em que o Marcelo contou o testemunho. Eu não era muito ligado à espiritualidade. Sim. Quer dizer, eu ia à igreja porque praticamente, digamos que era uma obrigação de todos nós jovens. É tipo, na minha casa, quem não reza não faz parte desta família. Exato. É aquilo que acontecia quando nós éramos mais novos na infância. Sim. A nossa família, conforme tu sabes, é da Igreja Presbiteriana de Moçambique. Então, eu frequentei muito a igreja. Eu até cheguei a ser catequista. Chegava até a dar a palavra nas próprias reuniões aos domingos. Eu lia a liturgia. Eu era um jovem muito ligado à igreja. Eu era muito ativo na altura. Exato. Olha, para mim era igreja, ensaio, catequese. Olha, tem dias em que eu ia para a igreja praticamente umas 3 vezes ao dia. Eu ia das 8 até às 10, lá voltava para casa, a saber que tenho ensaios às 14, depois ter que voltar para um último ensaio de tarde, porque dia seguinte tínhamos a reunião na igreja, que praticamente passávamos toda a manhã lá, só voltávamos praticamente à parte da tarde. Exato. Então, a espiritualidade, a conexão com Deus é uma coisa incrível. E desde, pelo menos este 1 ano que eu me conectei de forma mais, digamos, agressiva com Deus, foi uma coisa que me edificou, mudou-me a minha mente. Exato. Consegui concentrar mais as minhas coisas, consegui ter mais propósitos, consegui me conectar mais a Deus e consegui tentar para não dizer buscar novas almas para fazerem parte de que até eu costumo dizer que é um grande projeto que Deus tem para a vida de cada um de nós. Exato. Infelizmente, nem todos ainda acreditam na palavra de Deus, mas Deus é amor, Deus existe. Nós temos que ter medo da palavra de Deus. Nós temos que ter medo das nossas ações, porque o amanhã nós não sabemos. Eu costumo dizer que, irmãos, estejamos preparados, o fim está próximo. Pelo menos sinais claros. Exatamente, é uma das notificações que nós recebemos sempre no livro do Apocalipse, que o fim dos tempos já estão próximos. Exato. Já estão a aparecer falsos profetas, já estão a aparecer algumas lendas. A pandemia de Covid, com muita calma e muita exatidão, para um bom entendedor, vai entender que o Covid-19, na verdade, já estava lá na Bíblia, previsto. Só que, infelizmente, muita gente não sabe. Vou tentar decifrar como é que vem escrito na Bíblia. Na Bíblia vem o seguinte, que no fim dos últimos tempos irá aparecer uma pandemia, que as pessoas vão precisar tapar o seu rosto e queixo, praticamente é o Covid, que nós precisamos de máscaras, que as pessoas vão ter que se distanciar uma das outras, não haverá amor, não haverá proximidade. Então, o Covid, nesta altura, no livro do Apocalipse, já tinha toda esta informação, só que, infelizmente, nós somos aquelas pessoas que nunca gostamos de decifrar. Se calhar porque somos céticos. Nós
vemos, mas não acreditamos. Mas não, eu agora acredito muito. Não, é que quando tu tens conexão com o Espírito Santo, a palavra é clara. Por isso que Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Eu até fico bastante emocionado quando falo da palavra de Deus, porque é a minha vida. E como dizia o Marcelo, o Apocalipse é claro. Haverá falsos profetas, nação se levantará contra a nação, temos visto guerras. Exatamente. Doenças, pandemias. E Jesus ainda nos advertiu que isso só será o princípio das dores. Só para ver que nós ainda temos tempo de nos conectarmos a Deus. Então, aproveito para deixar a seguinte mensagem a todos que nos ouvem. Aceitem Jesus, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Marcelo, vamos fazer uma pequena brincadeira, em que eu vou colocar algumas palavras e o Marcelo vai dizer o que significa ou o que significa isso para ti. Ok. Vamos lá. Negócio. Negócio é tudo. Tudo. Dinheiro? Em primeiro lugar. Não é Deus, é primeiro. Não, fora Deus, não. Estamos a falar de dinheiro. Sim, não podemos comparar Deus com dinheiro. Ok. Deus? Deus, number one. Sem comparação. Sem comparação. Sonho? Sonho me tornar uma pessoa bem financeiramente e de uma grande referência. Boa. Família? Família. Eu não sou muito ligado à família. Muito ligado em que sentido? Não sou muito, mas muito conectado à família. Mas sou também, né? Digamos, estou balançado. Tá bom. Coração? Coração? em que vertente? Como é que o Marcelo está em nível de relacionamento? O seu coração está ocupado? Olha, esta questão eu acho que muita gente está à espera que eu responda. Eu acredito que sim. Mas ok, o coração do Marcelo está ocupado, sim. Estou feliz. Exato. Epa, estou a tentar acreditar no amor. Tem que acreditar. Quem acredita em Deus acredita no amor, porque Deus é amor. Não podemos fazer essas comparações. Deus não tem comparação. Eu até um certo tempo não acreditava no amor. Ah, é? Por exemplo, a ficha que eu vou casar ainda não me caiu. Sério, o Marcelo vai casar. Não foi o que eu falei. A ficha que eu vou casar um dia ainda não me caiu. Tá bem, um dia. Não vou casar. Não vou casar. Atenção. Eu acredito que vai. Marcelo, ver. O que o Marcelo faz para que o seu Instagram cresça? O Marcelo atualmente está com 23 mil seguidores no Instagram. Qual é o segredo? O que está por detrás disso? E na verdade eu também não sei explicar. Mas eu talvez diria que partilhar sempre conteúdos bons, evitar muitos conflitos com outras redes ou até outras páginas. Eu evito muito polêmica. Tu fores anotar, meu nome nunca está associado a polêmicas. Não está associado a nenhuma polêmica. E já estive numa em tempos, mas que depois acabei fazendo uma mensagem bem comprida. E por acaso posso até frisar, porque não é nenhum problema. Okay. Tive pequenos contratempos com a Keta, assunto Keta e a Kim. Fiz uma foto por acaso no ateliê do Nivaldo, no espelho, mesmo na sala de prova. Eu ia lá provar um fato que eu havia mandado fazer. Fiz uma foto, ela postou no Insta, marcou-me e ela também... Surgiu um monte de comentários, diziam que eu era namorado dela e tal. Recordo. Então foi a minha experiência com redes. Então, raramente estou envolvido em polêmicas nas redes, é uma das coisas que acaba tornando a minha página um pouquinho diferente. Tenho partilhado sempre conteúdos super positivos. Para quem me acompanha já há muito tempo sabe que sempre eu ao acordar, sempre lanço um vídeo meu com uma motivação ou com uma mensagem, ou sempre a sorrir, sempre com alegria, mesmo até estando doente. Tem um vídeo meu que tu vais até procurar no Instagram, que é no início de cada mês eu publico um vídeo, ou é o mesmo vídeo na verdade, que diz que bom início de cada mês, que Deus nos proteja e vamos produzir muito, boa semana a todos. Exato.
É uma coisa que eu sempre tenho feito nos meus stories, sempre deixo ficar uma mensagem super positiva e sempre tenho partilhado várias fases. Por exemplo, se fores entrar agora mesmo no meu WhatsApp, tu vais encontrar uma mensagem motivacional. É o meu prato de cada dia. Antes mesmo de eu me levantar pela cama, depois mesmo da minha oração, eu sempre lanço esta mensagem nas minhas redes. Então, eu diria que talvez é isto que motiva os meus seguidores para se juntarem até a nossa plataforma ou até a nossa rede e pronto, a nossa página foi crescendo assim mesmo. Exato. Eu recordo de um pregador que dizia isso, que quando ele partilha conteúdos ligados a negócio, o engajamento é muito reduzido. Mas quando é relacionado a Deus, motivação, as pessoas se identificam. Porque, imagine, infelizmente nós estamos numa sociedade ou num mundo em que as pessoas não ficam felizes com o sucesso do outro. Infelizmente. Então, quando tu partilhas, faça essa experiência. Eu já fiz. Podes partilhar algo relacionado ao teu trabalho. Ok. E um tempo depois partilhe algo relacionado a Deus ou a aspecto motivacional. Mas acredita tu que o que vai ter mais engajamento será aquilo que vai tocar no coração da pessoa em relação ao nosso negócio. Ao nosso negócio. Mas isso é verdade. Por exemplo, eu já fiz uma experiência. Muita gente sabe que o Marcelo faz um determinado trabalho. Arranjos, neste caso. Mas nem com isso as pessoas vão te procurar. Exatamente. Mas quando tu publicas, por exemplo, uma certa frase ou até uma mensagem que é uma inquietação sobre um determinado ponto ou até coisa que aconteceu, tu tens um engajamento muito grande. O DM fica muito cheio. As pessoas ficam com uma certa vontade de tentar falar o que é que aconteceu, sim. É mais ou menos isso. Tu escreveres, por exemplo, coração partido. Has de ver o monte tanto de mensagens. que vai receber. Mas tu vais partilhar algo relacionado ao teu negócio, ninguém vai. Ninguém está ali. Ninguém está ali. Marcelo, gostou do papo? Eu não gostei, eu amei. Não, eu também amei o papo. É pena que o tempo foi pouco. Mas antes disso, Marcelo gosta de ler? Sempre. Uau. O que é que está a ler agora? Caio Carneiro, título? Enfoder-se. Enfoder-se, muito bom. bom. Expressão, mas é o título do livro. Gosto muito daquele livro porque tem sempre fases motivacionais a cada capítulo. Então, eu ia convidar a todos para poderem aderir a este livro. É um livro muito interessante, por acaso quem me ofereceu foi Nivaldo, no meu aniversário. É um livro muito interessante muito que eu gosto. Procurei a outra edição também no Brasil, quando eu estive no Brasil. Infelizmente não encontrei, porque a cidade em que eu me encontrava era muito distante. Mas é um livro muito interessante. Ok. Tenho visto também que o Marcelo gosta muito de viajar. Quais são os maiores ensinamentos que o Marcelo tira, ou quais são os maiores ganhos que o Marcelo tira quando viaja? Primeiro, para mim, a experiência. Segundo, eu nunca viajo totalmente a lazer. Por exemplo, a minha viagem para o Brasil não foi a lazer. Por isso quase que nem postei muito, exatamente. Foi mais a trabalho, foi mais a procura de novas tendências de negócio. Foi mais para abrir a minha mente como é que funciona aquele mercado. E possivelmente, se de repente nada der certo na vida, pelo menos já vou fazer a criação de um novo negócio por causa daquela viagem. É muito bom porque temos contato com outras realidades. Exatamente. E o nosso país, ainda é um país muito virgem, em que muitas oportunidades ainda podem ser aproveitadas, porque nós estamos numa era em que o emprego é difícil. Isso é verdade. É muito difícil. Então, eu aconselho os jovens sempre a empreender. E empreender, como disse o Marcelo, um dos pontos principais que um empreendedor deve ter é autoconfiança. Exatamente. Não ter medo de arriscar. Não ter medo de arriscar, nunca. As pessoas têm medo de arriscar, as pessoas... E eu às vezes me pergunto, tu preferes ficar estático com medo de o que as pessoas vão dizer, as pessoas não vão comprar? Come on. Nós ainda somos jovens. Eu já quebrei vários negócios que tive. E olha, a mente humana é uma coisa muito inteligente que infelizmente as pessoas não sabem aproveitar. Uma mente muito inteligente. Eu geralmente, por causa mesmo dos meus negócios, eu tenho recebido muitas mensagens de
colegas, alguns empresários, com medo de arriscar, a perguntarem como é que eu faço, como é que eu lido com o meu negócio, será que eu dou algum tipo de assistência, será que eu cobro? Infelizmente, primeiro, o espírito de empreender é uma coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer a criação primeiro sozinha. Segundo, tem que ter uma autoconfiança, conforme estamos aqui a falar logo desde o início do nosso programa, que temos que ter uma autoconfiança. É saber que, olha, eu consigo fazer tudo. É só uma questão de me concentrar e preparar a minha mente para que eu consiga alcançar praticamente tudo aquilo que eu quero. E é geralmente algo que eu sempre tenho feito, pelo menos comigo, dizer que qualquer um pode ser empreendedor, qualquer um pode sair da sua zona de conforto, qualquer um pode mudar aquilo que é o cachê, o seu budget que tem recebido. Na verdade, ser empreendedor é uma escolha pessoal, porque negócios existem muitos. Atenção, é só nos concentrarmos para tentarmos encontrar aquilo que realmente nos identifica. Eu quero acreditar que o Mércio, bem antes de sair da banca, não sonhava que teria este grande negócio, que hoje é um grande sucesso. Nem sequer tinhas noção. Eu acho que até olhavas aquilo como se fosse algo que tu não te identificavas. Mas eu dizia para mim, eu não nasci para ser um empreendedor. Isso é a mesma coisa que eu tenho recebido de muitas pessoas. Por exemplo, a Charmina na altura estava apenas a fazer a faculdade. Olha, ela estava apenas ligada à faculdade. E ela estava na UEM. O UEM era uma faculdade que lhe consumia muito. Em que ela entrava às 7, só saía às 19, porque ela estava a fazer Economia e Extensão Agrária. Era um curso que lhe queria na totalidade na faculdade. Ela não estava ligada a negócios. Para ela, eu vou trabalhar no escritório, eu vou sair e tal. E não. Quando ela termina a faculdade dela, eu disse, irmã, chegou a altura da verdade, tu já cresceste. Vamos lá copilar o teu negócio. Atualmente ela faz refeições, consegue fornecer acima de 50 takeaways por dia, o que é muito positivo. Ela agora consegue movimentar muito dinheiro, consegue fazer vários stickers, várias economias, pega aquilo e tal, já consegue comprar aquilo que ela cria. Isto por quê? Porque mesmo ela sem ter noções de negócio, ela tem espírito de empreender, ela conseguiu engrenar neste espírito, porque ela verificou que, olha, isto dá ganho, isto traz um certo retorno. E venceu este medo de arriscar. Exatamente, venceu o medo de arriscar e hoje está aí. Ela já não se identifica sem ter que fazer alguma coisa. É por isso que eu digo que vocês que têm voz, vocês que têm seguidores, já que estamos no mundo digital, vocês devem continuar partilhando conteúdos, experiências que motivem a mais jovens a sair da zona de conforto, a abraçar o empreendedorismo, porque se nós realmente queremos ficar ricos, nós temos que abraçar o empreendedorismo. Temos que nos mexer. Temos que sair da zona de conforto. Isso é verdade. O Marcelo, vou fazer uma última questão, mas o Marcelo vai responder rapidamente. Como é que o Marcelo está financeiramente hoje? Financeiramente? Não esperava a questão, mas financeiramente eu atualmente me encontro bem, graças a Deus. Estaria a ser ingrato se eu dissesse que não. Me encontro bem e consigo gerir. Muito bom. Muito obrigado, Marcelo, por esta conversa enriquecedora. Tirei muitos insights, aprendi muito contigo. Obrigado eu. Alguns insights hoje mesmo vou começar a implementar no meu negócio. Bom. Porque nós temos que nos espelhar e caminhar ao lado das pessoas que já chegaram onde nós queremos chegar. E o Marcelo é uma pessoa muito aberta, como eu disse no início do programa, em que eu, quando preciso de algo, aproximo, consulto, vou te incomodar muito, porque quero aprender muito contigo e que vamos nos encontrar na Júlio Sinharere. Amém. Naqueles apartamentos. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado eu, primeiro pela oportunidade, convite de cá estar. É sempre um privilégio fazer parte de um programa idêntico a este, que alavanca o Espírito Santo, o nome de Deus, também mexe um pouquinho no empreendedorismo, como também nos negócios, para poder deixar ficar aquilo que é a nossa mensagem, de acordo com o nosso mundo. Tudo bem que somos bem novos, bem jovens, mas carregamos muita experiência, pelo menos a mim, eu costumo até dizer para mim que, olha, eu tenho muita coisa, eu faço muita coisa para um jovem da minha idade, será que com 40 anos como é que eu vou ficar? Era milionário. Amém. Era milionário. Então, Marcelo, mais ou menos isso. Uma última mensagem para todos que nos escutam, e não só
imagino que esta mensagem chegue ao mundo todo. Uau. Através das diversas plataformas, nos diversos idiomas. Qual é que seria a mensagem que o Marcelo ia deixar? Um dos grandes pontos muito importantes na vida é que se nós queremos vencer primeiro na vida, nós temos de ter uma autoconfiança. Repito esta frase porque é algo que eu carrego quase todos os dias na minha vida. Temos que ter autoconfiança, nunca termos o medo de arriscar, temos que ter a fé em Deus, acima de tudo. E sempre que fazemos uma criação de um certo negócio, não ter medo de partilhar, não ter medo de deixar ficar aquilo que é a nossa marca. Olha, se o Marcelo hoje faz arranjos, o Marcelo tem empresa de deliveries, até receitas, é porque quem criou este alinhamento fui eu. Eu não fui abençoado pelas pessoas. Eu mesmo é que criei a minha bênção. Então, cada um de nós pode também criar uma certa bênção e o resto Deus faz no momento certo. Amém. Muito obrigado, Marcelo. Pessoal, foi mais um episódio do MM Podcast. Sigam o Marcelo. Marcelo, suas redes sociais para o pessoal te seguir. Qual delas? Pode ser o Instagram. Instagram, eu estou conectado no @celoficial, que é a minha página pessoal. Tenho receitas do chefe Marcelo, tenho o Celo Deliver, tenho o Celo Flowers também. E as mesmas páginas também estou conectado no Facebook também. Pessoal, sigam o Marcelo, Celo Oficial. Lá vão encontrar as outras páginas do Marcelo na sua bio. E que desfrutem de tudo que ele tem para nos oferecer. Pessoal, foi mais um programa. Muito obrigado. Fiquem ligados ao MM Podcast. Atitude! Obrigado.